Saudações a todos, vamos retomar nosso curso dedicado a estudar equações diferenciais. Pois bem, durante a última aula nós estávamos analisando esta equação diferencial e fazendo o tratamento no contexto deste curso de equações diferenciais sobre as propriedades dessa equação diferencial e apresentando por fim a solução e provando finalmente que esta tal solução obtida é uma solução implícita da equação, desta referida equação diferencial. Então agora, continuando, vamos falar sobre um outro tópico. Muito bem, vamos definir função homogênea. Função homogênea. Como definir uma função homogênea? Uma função f, uma função f, dependendo de x e y, é denominada função homogênea de grau n, uma função f que depende eventualmente de duas variáveis x e y é denominada função homogênea de grau n se observamos a seguinte estrutura algébrica, a saber então, dada uma função f que depende de x e y, eventualmente, então f de t de x, t de y é igual a t elevado a n, expoente n, multiplicado por f de x, y, onde t é um termo que pertence ao espaço matemático dos reais. Então, como exemplo, vamos utilizar exemplos apresentados em diversos livros, em especial exemplos estudados, utilizados para a elaboração das nossas notas de aula, encontrados nos livros que compõem a coleção de livros sobre matemática, sobre física, do ilustre professor Kleber Daum Machado, e também, certamente, em composição com nossas notas de aula são compostas também pela consulta aos livros do nobre e ilustre professor José Maria Filardo Bazan. Muito bem, então aqui nós vamos utilizar como exemplo vamos considerar a função f que depende de x e y, cuja estrutura é x elevado a
2 multiplicado por y mais x elevado a 3. Então agora vamos verificar se essa função é de fato uma função homogênea e de qual grau esta função é. É homogênea de qual grau, exatamente. Então vamos escrever f com o parâmetro t multiplicado por x e o parâmetro t multiplicado por y, ou seja, a dependência funcional de f está em x e y, então nós vamos substituir a dependência funcional de x pela dependência funcional em t multiplicado por x e a dependência funcional em y substituir por t multiplicado por y. Evidentemente, nós vamos substituir essas dependências aqui nos termos. Então, tx elevado ao expoente 2 no lugar do x, no lugar do y, t multiplicado por y mais x elevado a 3, substituiremos por tx elevado a 3. Então, desenvolvendo, nós temos t elevado ao expoente 2 multiplicado por x elevado a 2 multiplicado por t multiplicado por y mais t elevado ao expoente 3, x elevado ao expoente 3. Então, nós temos t elevado ao expoente 3 multiplicado por x elevado a 2 multiplicado por y mais t elevado ao expoente 3, x elevado a 3. Isso pode ser reescrito como t elevado a 3, t elevado a 3. Se pusermos em evidência o t elevado a 3, nós temos x elevado a 2 multiplicado por y mais x elevado a 3. Então, isto é exatamente a função f de x, y, de modo que nós podemos escrever f de tx, ty, nova dependência funcional, como t elevado ao expoente 3, multiplicado por f de x, y. Então, nós podemos afirmar que, portanto, f de xy igual a x elevado a 2y mais x elevado a 3 é uma função do tipo homogênea de grau 3. De grau 3, muito bem. Pois bem, continuando, agora vamos posto isto, com base na definição de função homogênea, vamos agora definir equação diferencial homogênea. Então, vamos falar agora sobre a equação diferencial homogênea. Então, assim, a equação diferencial de ordem 1, expressa como m de xy dx mais m de xy dy igual a 0 é homogênea
é homogênea para o caso em que seja possível escrever dy dx igual a f de xy, ou seja, se nós pudermos reescrever essa equação diferencial como dy dx igual a f de xy, e adicionalmente existir uma função g, uma função w, vamos escrever, existir uma função w tal que w de y dividido por x é igual a f de xy. E então nós podemos escrever como consequência a equação diferencial dy dx como igual a w de y dividido por x. Então, a equação diferencial de ordem 1 expressa como n de xy dx mais n de xy dy igual a zero é homogênea para o caso em que seja possível, né, para o caso em que acredito que deve existir uma escrita mais formal para essa definição, mas de todo modo, esta equação diferencial de ordem 1 expressa dessa forma é homogênea se ela admitir que essa equação diferencial admitir ser reescrita como dy dx igual a f de xy e adicionalmente existir uma função w tal que w de y dividido por x é igual a f de xy, de modo que, por fim, dy dx pode ser reescrito como w dependendo de y sobre x. Então, como melhor expressar, fazendo uso da língua portuguesa de maneira formal, como melhor expressar esta definição? Então, a equação diferencial de ordem 1 expressa como esta equação diferencial é homogênea para o caso em que em que seja possível escrever, ou para o caso em que configure-se como possível escrever dy dx igual a f de xy. Então, repetindo, se essa equação diferencial puder ser efetivamente reescrita como dy dx igual a f de xy, f minúsculo, então, adicionalmente deverá existir uma função w tal que w de y sobre x é igual a f de xy e, por fim, dy dx é igual a w dependendo de y sobre x. Então, nesse caso essas duas situações, em caso dessa situação 1 e dessa situação 2, serem
devidamente satisfeitas por essa equação diferencial de ordem 1, então necessariamente essa equação diferencial é uma equação diferencial homogênea. Então, exemplo, vamos considerar a equação diferencial xy dx mais x elevado a 2 mais y elevado a 2 dy igual a 0. Muito bem. Então, nós vamos agora reescrever esta equação diferencial como xy, vamos dividir por dx em ambos os lados da igualdade. Então, nós temos dx dividido xy mais x elevado a 2 mais y elevado a 2 dy dx igual a 0. Considerando que dx é um infinitésimo que tende a 0, mas não é 0, então 0 dividido por um número diferente de 0 é rigorosamente igual a 0. Então, aqui nós temos, nós podemos reescrever x elevado a 2 mais y elevado a 2 dy dx igual a menos xy. Então, dy dx pode ser reescrito como x multiplicado por y dividido por x elevado a 2 mais y elevado a 2. Muito bem. Então, apagando a definição então, nós podemos escrever aqui dy dx igual menos x multiplicado por y. Se pusermos em evidência o x elevado a 2, nós temos 1 mais y elevado a 2 dividido por x elevado a 2. E então nós temos dy dx igual a menos y dividido por x, 1 mais y elevado a 2 dividido por x elevado a 2. E isso pode ser reescrito como menos y dividido por x dividido por 1 mais y elevado a 2 dividido por x elevado a 2. Então, nós vamos definir aqui ainda como menos y dividido por x dividido por 1 mais y dividido por x elevado a expoente 2. Então, nós podemos escrever uma função w que dependa de y dividido por x, de modo que nós temos y dividido por x dividido por 1 mais y dividido por x elevado a expoente 2. Então, esta é uma função w que depende de y dividido por x. Aqui está. De modo que nós podemos reescrever
a equação diferencial como dy dx igual a w de uma função que dependa de uma função w cuja dependência funcional ocorre em y dividido por x. Então podemos afirmar, portanto, podemos afirmar que a equação diferencial xy dx mais x elevado a 2 mais y elevado a 2 dy igual a 0 é uma equação diferencial homogênea, do tipo homogênea. Muito bem, então vamos finalizar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente durante a próxima aula. Vale informar, vale ressaltar que este curso está disponível na plataforma do YouTube, mais especificamente no canal intitulado Professor Daniel Meira, Instituto Federal do Pará, Campus Santarém, e neste mesmo referido canal nós estamos disponibilizando outros cursos e minicursos, entre outras ações estas que são desenvolvidas por servidores e estudantes e discentes do Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém. Agradecemos a atenção de todos, muito obrigado.